Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia! Hoje, terça-feira, 13 de dezembro da terceira semana do Advento, a Igreja celebra Santa Luzia. Então, peçamos nesse dia a intercessão desta santa para cada um de nós. A nossa regra de vida traz o artigo 392. Os obstáculos à missão, à rivalidade. Tudo que podemos manter em nós mesmos como rivalidade nos atrapalha para entrarmos no espírito missionário. Este obstáculo nos impede de viver a verdadeira liberdade que devemos anunciar. Estas podem encontrar-se a diferentes níveis relacionais. Rivalidades em relação à autoridade, às ideias pessoais, à amizade, à visão das coisas, em relação à igreja, entre comunidades, com meu irmão ou irmã e comigo mesmo. Nós vivemos em sociedades competitivas, então acontecem forçosamente tensões, relações de força. Espiritualidade da comunhão é saber criar espaço para o irmão, levando os fardos uns dos outros e rejeitando as tentações egoístas que sempre nos insidiam e geram competições, arrivismo, suspeitas, ciúmes. Esses três obstáculos, preconceitos, medos e rivalidade, vieram um dia encher o vazio dentro de nós. Esse vazio de fraqueza, de fragilidade, devemos agora consagrá-lo ao Espírito Santo. E a partir desse vazio reconhecido e ofertado ao Espírito Santo, que ele agora nos conduzirá. O Espírito Santo trabalha nos vazios do nosso mundo, muito mais que imaginamos, numa forma de espera, de busca, num fundo de insatisfação, de busca de sentido, de referências fundadoras da humanidade. Então a gente vê que essa semana, esses dias, a gente vem trabalhando os obstáculos à nossa missão. Então, trabalhando primeiro o obstáculo do preconceito, ontem falamos do medo e hoje o nosso fundador nos traz um obstáculo que é a rivalidade, que não é um obstáculo só na missão, mas na nossa vida familiar, nas nossas relações, na nossa casa. E é interessante que o diácono vai dizer, a rivalidade ela atrapalha o espírito missionário, mas ela também atrapalha o espírito familiar. Quantas famílias dentro de si vivem essas rivalidades, esses ciúmes, essas competições, essas comparações? Então, hoje somos chamados a sairmos desse mecanismo, Não é de nos rivalizarmos, mas ao contrário, a própria palavra diz, Devemos carregar os fardos uns dos outros, não ser rivais, não competitivos. E aí o diácono vai dizer que quando há um vazio de fraqueza no nosso coração, essas fragilidades, elas entram muito fácil. Nós precisamos pedir a graça de consagrar a nossa vida missionária, consagrar a nossa missão, o nosso coração ao Espírito Santo, para que Ele nos dê a graça de não cairmos nesses lados do demônio, nesses obstáculos que nos tiram da graça de Deus e que não nos permite viver de forma cordial e relacional uns com os outros. Porque o primeiro que é atacado é o nosso irmão, é o nosso vizinho, é o nosso familiar, é o nosso esposo, é aquele que está ao nosso lado. Então, peçamos hoje nesse dia essa graça de não entrarmos na rivalidade que o mundo muitas vezes proporciona, mas ao contrário, entrarmos nessa espiritualidade de comunhão, criar espaço uns para os outros. E o tema do nosso compêndio desse próximo ano é justamente Unidos na Misericórdia. Então, peçamos essa unidade e sermos misericordiosos uns para com os outros. As leituras hoje que a igreja nos oferece. Ai da rebelde, da manchada da cidade opressora. Ela não ouviu o chamado, não aceitou a lição, não confiou no Senhor, não se aproximou de seu Deus. Sim, então darei aos povos lábios puros para que todos possam invocar o nome do Senhor e servi-lo sob um mesmo jugo. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adoradores trarão a minha oferenda. Naquele dia não terás vergonha de todas as tuas más ações, pelas quais te revoltastes contra mim. Porque então afastarei de teu seio teus orgulhosos fanfarrões, e não continuarás mais a te orgulhar em minha montanha santa. Deixarei em teu seio um povo pobre e humilde, e procurará refúgio no nome do Senhor. Eles não praticarão mais a iniquidade, não dirão mentiras, não se encontrará em sua boca língua dolosa. Sim, eles apacentarão e repousarão, sem que ninguém os inquiete.
Então, hoje, essa leitura, o Senhor vem justamente nos dizer que devemos ser esse pequeno resto de Israel, que tem esse coração, que tem uma grande confiança no Senhor, que tem um coração pobre e humilde, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa proteção. E aqueles que se reconhecem pequenos são capazes de ter nos seus lábios palavras de louvor, não uma língua dolosa, não praticar a iniquidade, como diz a própria leitura, mas ao contrário, seremos um povo dóceis, capazes de sermos pastores uns dos outros. Então, a chamada de atenção hoje dessa leitura é: peçamos essa graça de nos refugiarmos no Senhor para sermos pastores uns dos outros, sem ter nos nossos lábios palavras maldicentes, né? Mas ao contrário, palavras que saiam dos nossos lábios o perfeito louvor. E o próprio Salmo de hoje, que é o Salmo 33, vai nos dizer isso. Vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me glorio do Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Contemplai-o e estarei radiantes. Vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor ouviu, salvando-os de suas angústias todas. A face do Senhor está contra os malfeitores, para da terra apagar a sua memória. Eles gritam, o Senhor escuta e os liberta de suas angústias todas. O Senhor está perto dos corações contritos. Ele salva os espíritos abatidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos. O que nele se abrigam jamais serão castigados. Então, como eu dizia, o salmista hoje nos convida a termos o perfeito louvor nos nossos lábios, que deve brotar de um coração que é pobre e que é humilde, desse coração que se coloca na escuta de Deus, que contempla a face do Senhor. E estamos num tempo favorável. O tempo do advento é um tempo do maior recolhimento, mas é um tempo também de intimidade, de já preparar o nosso coração para a vinda do menino Jesus, que quer nascer no meio de nós. E por isso, desde já devemos ter esses lábios de louvor. E o salmista vai dizer, né? Seu louvor estará sempre em minha boca. Então, dos nossos lábios não deve sair a murmuração, mas o louvor que chega até os céus. E o evangelho de hoje de São Mateus. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer nele. Eu acho que o evangelho de hoje já diz tudo, nem precisaria explicar aqui a leitura que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Daqueles, primeiro, ele vai dar o exemplo dos 2 filhos, aquele que diz não e que vai, mas aquele que diz sim que não vai. Claro que aos olhos humanos a gente vai dizer, os 2 estão errados, né? Um não diz que vai, já dá logo um não, mas depois vai. E o outro diz que vai e não vai. Mas aí o Senhor vai fazer a leitura, né? É óbvio que mesmo aquele que no primeiro momento houve no seu coração um não, uma incerteza, ele depois, refletindo, diz a palavra de Deus, ele reconsiderou a sua atitude e ele voltou. E quantas vezes nós temos um coração tão fechado, nós dizemos não e não somos capazes de recomeçar, de voltar atrás. Ou, às vezes, enganamos a nós mesmos e aos outros, né? Dizemos sim, estamos disponíveis, dispostos, mas depois não voltamos, não damos satisfação, negamos, mentindo. Então, hoje eu pergunto, que tipo de filho você quer ser nesse dia com essa parábola, né? O filho que, mesmo dizendo não, talvez por medo, por insegurança, mas que é capaz de recomeçar, ou aquele que simplesmente, né, diante do outro diz, não, eis-me aqui, estou aqui, eu vou, conte comigo. Mas no momento oportuno abandona e não volta atrás e não dá retorno. Então hoje esse evangelho de fato para nós é uma chamada de atenção e ao mesmo tempo uma reflexão. Né? Devemos pedir primeiro assim, um coração de sim, né? Um coração de abandono. A gente está acompanhando ao longo desse tempo do advento a Virgem Maria, que foi essa mulher do sim. Então todos nós devemos ter um sim no coração, mas é verdade que há inseguranças, inquietações, mas não devemos ficar presos nos nossos medos, que é o que estamos trabalhando, nos nossos obstáculos ao longo desse dia, mas ao contrário, de termos esse coração livre e disponível. E depois o evangelho vai nos chamar a atenção
Porque o Senhor vai dizer, é mais fácil as prostitutas e os publicanos entrarem no reino do céu, né, nos precederem, do que aqueles que aparentemente parecem ser tão justos, tão fiéis, mas que o seu coração habita tantas inseguranças, né, habita no seu coração tantos medos, tantas coisas negativas. Então, às vezes temos uma postura que nós apresentamos uma realidade diante dos outros, mas o nosso coração está tão podre, assim eu posso dizer, com tantas mentiras, né, com tantas coisas ruins, e às vezes não somos capazes de fazer, né, esse movimento de mudança. E esse tempo de advento é um tempo favorável para voltarmos à confissão e pedirmos ao Senhor essa graça, né? Tantos mutirões de confissões têm acontecido no mundo inteiro, nas paróquias. Então, convido você hoje, nesse dia, a voltar ao seu coração, a fazer esse caminho, né, de purificação, ter esse coração livre, aberto e disponível, que ainda que tenha medos e insegurança no primeiro momento, né, você dê para trás no não, mas que ao voltar o coração para Deus, você entre nessa profunda abertura e liberdade. Hoje a igreja nos traz Santa Luzia. O nome Santa Luzia deriva do latim, significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de sua luz. Então, nesse dia, peçamos a Santa Luzia, essa portadora da luz, que ela nos ilumine e que ela nos dê a graça, através da sua intercessão, de abrir as portas, e peçamos milagres também através dela, né? Milagres mesmo de cura das vistas, dos nossos olhos, né? Quantas pessoas estão na cegueira humana, mas quantas cegueiras também espirituais precisamos ser iluminados nesse dia. E a leitura patrística de hoje é do livro sobre a virgindade de Santo Ambrósio Bispo. Com o esplendor da alma, iluminas a graça do teu corpo. Tu, uma dentre o povo, uma da peble sem dúvida, uma das virgens que com o esplendor da alma iluminas a graça do teu corpo, e por isso és uma imagem fiel da igreja. Em teu leito, durante a noite, medita sempre em Cristo e aguarda a sua chegada a todo momento. Eis o que Cristo deseja de ti, eis porque te escolheu. Ele entra já, que a porta está aberta. Não pode faltar, pois prometeu que viria. Abraça aquele que procuravas. Aproxima-te dele e serás iluminada. Segurando, rogo-lhes que não lhe parta logo. Suplica-lhes que não se afastes, porque o verbo de Deus corre. Não se deixa deter pelo tédio ou por negligência, que tua alma vai encontrá-lo em suas palavras. Segue atentamente a doutrina celeste, porque ele passa depressa. Aquele que assim busca a Cristo e o encontra pode dizer: retive-o e não deixei partir, até que tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Qual é a casa de tua mãe e o quarto, senão a intimidade mais profunda do teu ser? Guarda bem esta casa, limpa todos os seus recantos. Assim, quando ela não tiver nenhuma mancha, se erguerá como morada espiritual, fundada sobre a pedra angular, para ser um sacerdócio santo, e o Espírito Santo nela habitará. Aquela que assim busca a Cristo, que assim lhe suplica, não será por ela abandonada. Ao contrário, será visitada por ele com frequência, pois estar conosco até o fim do mundo. Então, nesse dia, através de Santo Ambrósio, que nos traz essa belíssima leitura patrística sobre a virgindade, peçamos também de sermos puros no nosso coração e na nossa alma, e com a intercessão de Santa Luzia, sermos iluminados naquilo que é cegueira no nosso coração. Então, tenha um santo dia e que Deus os abençoe.